Bom dia, eu vim aqui contar a segunda parte da minha história, né? É, Eu tava gravando, né? E aí quando eu tava terminando o vídeo, tocou uma ligação, mas tá bom. E agora a gente recomeça tudo de novo. É, Voltando, né? Recapitulando um pouco da primeira parte, quem não assistiu, vai lá e assista porque vale a pena. O meu afinco com esse vídeo é fazer com que as pessoas, né, está no tempo do fim, gente, não tem outra percepção, sabe? E eu sei que todo mundo fala, ai, mas foi tanta, toda, a gente ouve isso desde criança, que é o tempo do fim, mas agora os sinais estão se cumprindo, né? E voltando à minha história, eu tentava, né, o suicídio, né? E aí, quando eu paro com isso, né, quando eu nem podia ter falado essa palavra aqui agora, né? Mas quando eu paro de tentar tirar a minha vida, eu simplesmente eu sou atropelada, volto a trabalhar, né? E sou atropelada na volta do trabalho, na calçada, né? E nisso que eu sou atropelada, eu vou para o hospital público, mesmo tendo plano de saúde. Na época, a minha empresa mudou o plano, alguma coisa aconteceu, deu um problema, por fim, eu fui para o hospital público, né? E até porque o atropelamento foi na rua, né? E eu tive uns problemas no hospital público, né? Eu tive um erro cirúrgico, né? Fora coisas que aí vão me ter consequências pra minha vida inteira, né? Mas graças a Deus, assim, Deus é maravilhoso, né? E Deus tem um propósito com tudo, gente. A gente não entende às vezes, poxa, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque assim, né, eu tava numa depressão e tentava tirar minha vida e de repente aí eu sou. É, eu fico boa e aí eu sou atropelada, né? Um mês e eu voltei a trabalhar, um mês e 4 dias depois eu sou atropelada. E aí eu até brinco um pouco com essa história, eu até falo assim, poxa, mas por que não me atropelou na ida, gente? Porque aí eu tinha me evitado um dia, né? Eu trabalhava longe, tinha me evitado um dia de trabalho. Aí tá. Aí eu vou pro médico, fiquei muito machucada, tive quase traumatismo craniano, né? Tem aqui uma marquinha, né? Graças a Deus eu não perdi nada. Sou muito agradecida por Deus porque eu não perdi perna, embora tivesse uma época que realmente eu pensei que fosse perder. Eu não perdi braço, eu não perdi mão, eu não perdi pé, eu não perdi nada, né? E aí eu vou e passo 2 meses na casa dos meus pais, né? Ali eu perco como que eu falo, eu sempre fui muito independente, né? E aí, de repente, a minha vida muda. Eu paro de fazer academia, eu paro de trabalhar. Minha vida mudou do nada. Eu tava simplesmente no dia de trabalho e, de repente, eu vou trabalhar. Na volta do trabalho, eu tento atravessar a rua. O atropelamento foi na calçada. Eu tento atravessar uma rua e aí eu sou atropelada, né? E aí eu passo 2 meses na casa dos meus pais, depois eu volto pra minha casa, né? Ainda não tinha me reconciliado com o Senhor, embora tivesse já querendo, tivesse com aquilo no coração, mas não tinha realmente me reconciliado, né? E se passam 2 meses e meio, 3 meses, eu tenho uma consulta, uma segunda consulta, e aí eu fico de novo para ser internada, né? Por quê? Porque tinha soltado os pinos, a cirurgia estava desfeita, né? E eu entro para fazer a segunda cirurgia. Eu passei muito tempo para poder fazer. Eu fiquei 26 dias internada, né? No hospital. Acabei ficando no hospital ao qual eu operei mesmo, né? Porque já que tinha soltado lá, eu falei, vou ficar lá. Por conversa com meu pai, com a minha mãe. Mas no fundo do meu coração eu tinha que não era para eu ficar ali, sabe? Mas enfim, né? Deus sabe de tudo, Deus tem um propósito para tudo. Segundo a cirurgia, houve um erro médico, né?
Eu escutei a cirurgia toda, eu ouvi tudo e eu saí de lá com a perna desmontada, né, no gesso. A primeira vez que eu tinha usado gesso, né? Eu, quando criança, queria muito usar gesso, né? Passei 3 dias usando gesso, foi horrível, uma experiência péssima. E aí eu não queria fazer a terceira cirurgia, porque eu achava que não era pra fazer, mas minha perna tava desmontada, como é que eu ia fazer? Não tinha como, tinha que fazer, né? E aí quando eu entro na sala de cirurgia, eu entro e chorando, né? Chorando, mas pedindo a Deus, me ajuda, porque como eu falo, as pessoas só recorrem a Deus nas últimas, né? Ah, quando eu tô mal, quando eu tô numa mesa de cirurgia. Só que não, gente, não façam isso. Porque Deus é tão maravilhoso, sabe? Deus tem tanto pra dar pra gente, tanto pra dar, sabe? Só que a gente tem que querer estar com Ele, né? Como é que a gente dá abas pra orar ou pra falar com Deus? Eu não tenho tempo pra nada, mas eu consigo ficar 2 horas vendo Netflix, eu consigo ficar fazer várias coisas, né, durante o dia tem 24 horas pra todos, mas eu não tenho tempo pra Deus, né? Mas quando tá numa mesa de uma cirurgia, num leito de morte, a gente vai ter tempo pra Deus. Ali a gente vai lembrar de Deus, né? Seja quem for, entendeu? Seja o que acredita em Deus, seja o que não acredita, ele vai lembrar de Deus. Tá? E eu entro na terceira cirurgia preparada pelo Senhor, né? Porque ali foi uma cirurgia paliativa, mas o médico, ele veio só para fazer minha cirurgia, ele não tava no hospital, ele tava de licença, tava afastado, ele veio só para fazer minha cirurgia de conserto, né? Ali foi Deus preparando também, né? E eu sinto muita dor depois que acaba a anestesia, muita dor, muita dor. Eu tenho um filho de 27 anos, né? E eu tive parto normal, né? E aí, no meu parto, eu falo que a dor do parto é a pior dor que tem, mas eu comparo que a dor que eu senti depois que a anestesia passou, né, por causa da mexeção na perna, foi a pior do que a dor do meu parto. Mas, ali ainda assim, Deus estava cuidando de mim, né, com toda a dor, com tudo que estava acontecendo, né. Aí eu volto para casa dos meus pais, né, e agora eu vou dar uma pausa aqui e volto para contar a terceira parte, né, mais tarde, tá bom?